O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante retornarmos àquela pergunta que fiz no início da missa. Por que a palavra, em alguns momentos, parece não dar fruto na minha vida, no meu coração? Ou os frutos que essa palavra dá são poucos, ou em muitas ocasiões as coisas não caminham, não rendem. E a pergunta fica: por que a palavra não produz fruto em nós? Ou se produz poucos frutos, o que acontece? Por que a palavra não está produzindo mais frutos em mim?
Afinal de contas, a primeira leitura está falando que a palavra de Deus é derramada sobre nós como a chuva e quer fecundar o nosso coração, e ela quer voltar para Ele produzindo frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de restauração, frutos de bondade, frutos de luta contra o pecado, frutos de salvação, de transformação da nossa realidade, do nosso comportamento, da nossa caminhada. E por que esses frutos ainda não aparecem? Ou por que esses frutos com muita dificuldade surgem e às vezes não perduram em nós? A resposta para essas questões é simples. E o próprio Jesus nos indica no Evangelho, porque o coração deste povo se tornou insensível. Havereis de olhar sem nada a ver. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração. Por isso, meus irmãos, muitas vezes os frutos desta palavra, eles não brotam na nossa vida, porque da nossa parte existe uma certa preguiça espiritual, uma falta de compromisso com essa palavra, uma falta de interesse em ler e meditar essa palavra todos os dias, pegar pelo menos um trecho dos 4 evangelhos, ler um capítulo por dia, meditar, dedicar tempo. Em geral, ou nós não adquirimos a Bíblia, ou se adquirimos, ela está na estante como um enfeite ou dentro de uma gaveta esquecida. Em São Miguel do Guamá, nós não podemos reclamar que nós não temos oportunidade de conhecer a palavra, porque em todas as comunidades é oferecido o curso da palavra. Toda segunda-feira, às 19 horas, às 19h30, em cada comunidade, é oferecida esse estudo da palavra, para que nós possamos nos enriquecer com ela e ela possa dar frutos na nossa vida. Mas o problema é que já é difícil encontrar os monitores para dar esse curso, porque poucos se interessam de ir buscar aquela formação uma vez por mês com as apostilas para estudar com a sua comunidade. E, além de terem poucos monitores, nós mesmos, como católicos, como comunidade, não vamos ao curso da palavra segunda-feira. Poucas pessoas, com raríssimas exceções, vêm para o curso da palavra na segunda-feira, e aí deixa de estudar a palavra, deixa de meditar a palavra, deixa de conhecer esta palavra. Meus irmãos, diz o ditado popular que é o costume do cachimbo que faz a boca torta. É o costume de ter contato com essa palavra, de ler essa palavra, de estudar essa palavra, que vai fazendo com que o nosso coração se transforme, se renove à luz dessa palavra. E como nós não temos esse costume, como nós temos preguiça de ler, como nós temos preguiça de meditar a palavra de Deus todos os dias, essa palavra acaba não surtindo fruto, o fruto de conversão, de renovação das nossas vidas. Não renova porque eu não tenho contato. Eu me transformo naquilo com que eu me alimento. Se eu não me alimento da palavra todos os dias, eu não tenho como essa palavra produzir frutos na minha vida, no meu coração. Não tem como essa palavra renovar o meu interior e o meu exterior também. Então essa palavra muitas vezes não produz fruto na nossa vida,
porque falta o nosso interesse de ler mais, de ter mais contato com ela, de meditá-la. Nós temos tempo para tudo na vida. Arranjamos tempo para o trabalho, arranjamos tempo para o lazer, arranjamos tempo para viagens, arranjamos tempo para festas, arranjamos tempo para bebedeiras, arranjamos tempo para o futebol, arranjamos tempo para passear, arranjamos tempo até para ficar na porta de casa falando da vida alheia, e se não falando da vida alheia, pelo menos observando os outros passar na rua. Temos tempo para tudo, mas não damos tempo para a palavra. Perdemos tempo na frente da televisão, horas a fio, assistindo programas que às vezes nem nos enriquecem, não nos ajudam em nada, não nos fazem crescer como pessoas em nada. Perdemos tempo ligando o rádio, ouvindo músicas que às vezes são as mais imorais possíveis, mas tempo para escutar a palavra nós não reservamos. E é por isso que essa palavra não produz fruto em nós, porque não temos contato com ela e não nos interessamos por ela. E aí fica difícil ela renovar a sua vida, ela converter o seu coração. Fica difícil ela produzir frutos, e por isso nosso coração acaba sendo insensível para a palavra. E por isso às vezes nós também acabamos ouvindo até, como diz o Evangelho, de má vontade. Na hora da homilia do padre, eu quero que ele acabe logo, que ele fale rápido, porque está demorando demais. Aí existe aquela má vontade, aquela preguiça, ou seja, falta o compromisso e o interesse de ler esta carta que Deus nos deixou para orientar a nossa vida e vivermos melhor e chegarmos à nossa salvação. Acabamos fechando os olhos, porque não lemos, e fechando os ouvidos, porque não nos dispomos em procurar, em escutar, em meditar, em aprofundar, em estudar, em reservar tempo. E por isso o nosso coração não compreende, e muitas pessoas têm dificuldade de compreender a palavra de Deus, porque não tem contato com ela. Muitas vezes essa palavra também não produz frutos, porque os sofrimentos da vida, eu me entrego a eles, eu me prendo às situações desagradáveis da vida e não vou buscar solução nessa palavra, ou acho que essa palavra não vai me ajudar, e o pior é que se nós buscássemos, ela nos ajudaria. Outras vezes também essa palavra não produz frutos, porque não gostamos de ouvir aquela crítica. Está lendo esse negócio demais, está querendo virar santo agora. Aí ninguém quer ser criticado por rezar, por meditar a palavra. Então eu não quero, como diz na linguagem dos jovens, não quero pagar esse mico, né? E aí eu não tenho contato com a palavra, porque vão me criticar. Eu tenho vergonha. E aí vou desleixando. E aí ela não produz frutos na minha vida. Outras vezes é por preguiça mesmo, porque eu não faço o propósito de lê-la, de meditá-la todo dia. E aí fica impossível dela produzir frutos dentro de mim. E talvez o pior de tudo que Jesus nos mostra no Evangelho sejam as preocupações do mundo, as coisas do mundo. Eu vou me envolvendo com as coisas do mundo, eu vou ouvindo mais as coisas do mundo, às vezes um artista, uma banda de música, a moda e tantas outras coisas do mundo e preocupações também do mundo. Eu me ocupo mais com elas do que com a mensagem de Deus para mim, escrita na palavra dele, que nos liberta, que nos cura, que nos salva, que é uma orientação para nós. E assim fica fácil
também as seitas, as falsas religiões se aproximarem de nós e fazerem a nossa cabeça e nos desviarem da verdadeira fé, porque nós não conhecemos a palavra, não meditamos, não conhecemos a verdade. E o próprio Jesus nessa palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda continuamos escravos do mundo e do pecado do mundo e escravos de nós mesmos, porque não deixamos a palavra nos libertar. E não deixamos ela nos libertar porque também ela incomoda. Eu não sei você, mas toda vez que eu medito o Evangelho, eu me sinto incomodado. Por quê? Porque eu vejo que eu ainda não me converti o que deveria me converter. Porque eu vejo que eu ainda não amei o que eu deveria amar. Porque eu vejo que eu ainda não perdoei o que eu deveria perdoar. Porque eu vejo que eu ainda não larguei os pecados que deveria largar. Porque eu vejo que ainda não mudei na minha vida o que deveria mudar à luz da palavra de Deus. Essa palavra, lembrando inclusive o Evangelho do domingo passado, ela tem poder de nos aliviar o nosso fardo, o peso da nossa vida, porque ela me alimenta, ela me dá força, ela me fortalece, ela me dá consolo, ela me alivia, ela me restaura, ela opera na minha vida. É isso também que a primeira leitura nos diz, com a chuva que nutre, que alimenta, que rega aquilo que é seco dentro de nós, aquilo que está seco dentro do nosso coração, na nossa vida. E muitas vezes ela não produz frutos porque falta o nosso interesse. Ou então outras vezes nós somos daquele tipo meio empolgado, né? A empolgação, eu ouço uma pregação, eu participo de um encontro, aí eu fico todo fervoroso. Agora a minha vida vai mudar, e agora eu vou meditar a palavra todo dia e vou me converter. Aí é só daquele momento, né? Passa uma semana, eu consigo. Passa 2 semanas, eu já começo a titubear. Dali a alguns meses eu já nem pego mais na palavra. Vou desanimando, vou largando, vou deixando de lado a preguiça, a preocupação do mundo, né? O esfriamento, vão me afastando dessa palavra e dessa verdade. E novamente essa palavra vai deixando de produzir frutos em mim. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos fazer um firme propósito de buscarmos nesta palavra a solução para a nossa caminhada, para a nossa vida, e sermos felizes através desta palavra, porque é isso que Jesus nos diz no Evangelho: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Então, quando nós nos aproximamos desta palavra, quando nós meditamos ela todos os dias, reservamos um tempo, quando nós nos comprometemos e assumimos essa palavra na nossa vida, e quando nós também passamos a estudá-la e a mergulhar nela, vamos nos tornando felizes, bem-aventurados, porque essa palavra vai restaurando, renovando, libertando, curando, salvando, modificando a nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos interessemos mais pela palavra de Deus, nos interessemos mais em ter contato com ela, nos interessemos mais em buscá-la, em colocá-la no nosso dia a dia, para que de fato ela produza os bons frutos, frutos de perdão, frutos de amor, frutos de misericórdia, frutos de conversão, frutos de luta contra o pecado, frutos de consolo, frutos de restauração da nossa vida, do nosso interior, mas restauração inclusive da nossa família, da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa vivência. Essa palavra só vai surtir o efeito que precisa surtir em nós e produzir os bons frutos que Deus quer produzir se nós tivermos contato com ela.
agora cada um coloque a mão na sua consciência e examine o quanto você tem tido contato com a palavra de Deus. Porque se você é esse que só tem contato no final de semana, na missa e na homilia do padre, isso não é suficiente. É preciso ter contato com ela todos os dias, para que ela de fato renove, restaure, cure, liberte e salve a nossa vida. Que Deus nos auxilie, que Deus seja o nosso socorro, que Ele, por intercessão da Virgem Maria, nos envie seu Espírito e nos ajude a nos comprometermos e sermos perseverantes na leitura diária e meditação da palavra, para que nós sejamos renovados por ela, curados e libertados e, claro, salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.